Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos dar sequência no vídeo 404. E no Livro dos Espíritos, nós vamos para a questão de número 357. E observe só para você ver. Então, já que o tema é união da alma e do corpo, então, olha a pergunta que Allan Kardec fez aos bons espíritos. Que consequência tem para o espírito o aborto, meu Jesus amado? Só Allan Kardec mesmo para fazer uma pergunta dessa. Que consequência tem para o espírito o aborto? Aí os bons espíritos respondem assim: é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Só que isso, gente, é relativo. É relativo. Porque existe tantos fatores espirituais. Agora nós vamos falar assim de fatores espirituais que leva a mulher a abortar, que vocês não têm nem noção. De forma que nós entendemos que o ato do aborto para aquela mãe que comete o aborto é um ato tão triste, tão assim horroroso, como a pessoa que se suicida. O aborto, ele pode ser comparado a um suicídio. Porque no caso do suicídio, há vários fatores ali interligados que passa despercebido aos olhos da humanidade e até mesmo da família. Do mesmo modo, ocorre com aquele que é abortado. Então, a programação espiritual toda, olha para você ver, os bons espíritos, eles vão até aquelas regiões mais profundas, as regiões umbralinas, eles resgatam lá aqueles espíritos, levando-os para os departamentos
de regeneração nas colônias espirituais. Aqueles espíritos passam por cirurgias perispirituais durante alguns anos. Depois, eles estudam o retorno daqueles indivíduos ao corpo físico para que eles possam ressarcir, quitar os débitos do passado uns para com os outros. Só que nós não podemos nos esquecer que não existe, como se diz, não existe ato sem efeito e nem efeito sem ato, é óbvio. Isso faz parte do processo evolutivo. E os bons espíritos, eles ajudam aqueles espíritos durante algumas décadas no plano espiritual. Ajudam eles a reprogramar ou a programar o retorno ao corpo físico. Porque só através da reencarnação é que um quita o débito para com o outro. Aí nasce, primeiro, aquela que irá receber aquele outro ou aqueles outros espíritos, mas aquela que nasce espiritualmente, moralmente e intelectualmente é do mesmo nível daquele que espera no plano espiritual o momento exato para reencarnar. De forma que décadas e décadas de preparo no plano espiritual e no momento de deslize, a pessoa no corpo físico comete o aborto, pondo aquela programação toda que houve antes, pondo tudo a perder. Então é óbvio que os bons espíritos assim respondem, né? É uma existência nulificada e que ele terá que recomeçar. É óbvio que ele terá que recomeçar. Mas nulificada, não. Porque não se anula aquilo que fizeram um contra o outro, ou um contra os outros, em existências passadas. É uma existência, sim, que foi interrompida, uma programação que foi interrompida por vários motivos. Nós temos que entender que tanto o espírito mãe possuía
inimigos de vidas passadas que ela muito prejudicou e que provavelmente também aquele reencarnante no meio se encontrava, e aqueles espíritos, aproveitando um momento de desespero daquela mãe, a envolveu com seus fluidos, levando ela a cometer aquele ato. Aquele reencarnante, em vidas passadas, também conquistou muitos inimigos. E esses inimigos ficaram à espreita e, sabendo que ele reencarnou, né, que ali no útero da mãe já se encontrava, influenciaram a mãe de uma tal forma, ou o meio em que a mãe se encontrava, por exemplo, os espíritos, eles, os obsessores, os espíritos das trevas, aqueles inimigos daquele reencarnante, eles influenciam os pais, os familiares daquela mocinha que numa aventurazinha, num descuido, que nada acontece por um acaso, ficou grávida, se engravidou. E ela, de medo de levar o conhecimento dos pais, optou pelo aborto. Ou levando ao conhecimento dos pais, os pais a ameaçou de uma tal forma que ela foi obrigada a abortar. Existe aborto que os espíritos levam a mãe a entrar num quadro de ansiedade, de angústia, de melancolia, de depressão. E neste quadro, a mãe comete o aborto devido à influência das trevas, que não gostava daquele espírito reencarnante, porque em vidas passadas aquele espírito muito prejudicou aqueles obsessores. Existe milhões de abortos provocados pelo processo das inconsequências e das irresponsabilidades. Isso é um estudo, tá, gente? Por exemplo, as nossas irmãs que se encontram em processo de evolução, as meretrizes, num descuido, elas vivem do corpo, mas mediante um descuido físico, tá bom? Porque nada acontece por um acaso. Ela fica grávida de um desconhecido homem. E ela, como vive do corpo,
ela interrompe aquela gravidez, optando pelo aborto. Mas aqueles que procuraram e aqueles que procuram as meretrizes e que elas cometem o aborto, eles respondem perante a providência divina também. Porque o que muitos não sabem é que aquele reencarnante, naquela situação de uma meretriz, um certo vínculo, tanto com aquele possível pai que procurou aquela meretriz, com aquela meretriz, um elo de vidas passadas. Os três ali possuíam um elo de vidas passadas. Quantos milhões de moças, de mulheres, que se engravidam na época do carnaval, e depois que passa o carnaval, 2 meses depois, 3 meses depois, ela percebe que o fluxo menstrual foi interrompido. E ela busca na clandestinagem certos tipos de chás e de comprimidos que são abortivos, porque ela não programou aquela gravidez, ela tem em mente isso. A ignorância é tanta que ela não raciocina-se de que ali há uma vida, há um Filho de Deus, independente da situação. Tem mulheres que comete o aborto quando a criança, ali o feto, o embrião, o feto, já chegou assim na fase de 6, 7 meses, como eu conheço alguns casos aqui na Terra, dolorosos. Mulheres que moças que namorando, de repente fica grávida do namorado e o namorado promete assumir a criança, promete um casamento e de repente ele a abandona, ela se desespera e ela procura clínicas clandestinas que pratica aborto. No Brasil e no mundo existem essas clínicas clandestinas. Abortos esses que não só interrompe a vida física e o projeto espiritual daquele espírito reencarnante, como também acontece muitos casos de aborto em clínicas que algo ali acontece de errado, ocorrendo hemorragia, vindo a mãe também, a moça, a mulher, a mãe, né? Tudo é uma coisa só. A óbito, vem a óbito, devido à hemorragia. Quantas mulheres, por não programarem
por não terem conhecimento. Eu não sei se você sabe, mas o cigarro, para a mulher que está grávida, é um abortivo. A bebida é um abortivo. Eu não sei se você tem noção disso, mas a Coca-Cola é a campeã em provocar aborto. Muitas mulheres, no primeiro mês de gestação, no primeiro, no segundo, sem conhecimento, ela toma Coca-Cola excessivamente, principalmente essas mulheres que tomam muita Coca-Cola. A Coca-Cola é abortiva. Ela provoca o aborto. Não são só alguns comprimidos, alguns chás. Eu não sei se você sabe também, existe a pílula, né, que é o comprimido do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, ele encontra-se no topo. 99% a pílula do dia seguinte é abortiva. Por quê? Porque a reencarnação, ela se dá no momento da concepção. Então, se a mulher não usa o anticoncepcional e se ela encontra-se fértil, se o homem não usa lá preservativos, métodos, né, de preservar, de preservativo, vamos pensar assim, a mulher esqueceu de tomar o anticoncepcional durante alguns dias. Não é que esqueceu, às vezes ela parou de tomar. Não está tomando mais porque está fazendo mal, porque tem certo anticoncepcional que faz mal à mulher. E o homem, ele usa o preservativo. Só que, dependendo da situação, o preservativo, ele estoura. Aí o que acontece? Como é noite, a mãe ali, eles não têm anticoncepcional, não tem, né, a pílula do dia seguinte. No outro dia eles vão ao ginecologista. E o ginecologista receita um anticoncepcional, né, que é a pílula do dia seguinte, e a mulher toma. Só que no ato sexual, ela receptiva, meia hora depois do ato sexual, aproximadamente meia hora, uma hora, já ocorreu ali a fecundação do espermatozoide no óvulo e também o espírito ali já é implantado, vamos assim dizer, para simplificar. Então a reencarnação, ela se dá no ato da concepção. Porque no outro dia a mãe recorre à pílula do dia seguinte. E a pílula do dia seguinte
é abortiva. Põe tudo a perder a programação reencarnatória daquele espírito. E ela tem culpa perante o cartório da providência divina. Como o homem também tem culpa. Aí você pode me dizer assim, mas se a mulher não tem conhecimento desses fatos, como culpá-la? Se ela não tinha conhecimento desses fatos, mas a doutrina dos espíritos nos ensina que só o fato de você não buscar o conhecimento das leis divinas, você já responde pelo fato de não ter buscado o conhecimento das leis divinas. Então, fique na ignorância, permaneça na ignorância, achando que você será isentado de culpa, que dessa forma você será inserido na programação de culpa por não ter buscado o conhecimento das leis de Deus. Vamos ao próximo vídeo.